Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vejo que muitos estão aqui e é muito gratificante, né, estarmos na casa de Deus, juntos, entre irmãos na fé, para abrirmos a palavra, para nos alimentarmos do que a Bíblia tem a nos dizer e Jesus Cristo tem a nos falar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não poderia ser diferente. Sábado, dia criado, dia que nos foi regalado de presente para a criação de Deus. E estamos aqui agora para nos encontrarmos com aquele que nos criou. Sempre quando eu vou fazer um sermão ou passar uma mensagem de alguma igreja, eu oro, não só no dia que antecede, mas também durante toda a semana, pedindo que Deus me mostre o que eu devo falar. Porque eu entendo que o sermão deve vir de forma a encontrar o coração, a necessidade mais individual que o irmão tenha. Eu entendo que o Espírito Santo deve atuar e deve falar de forma que possa haver uma mudança. E ao falar em mudança, eu decidi então tratar sobre esse tema. Veja, de forma recorrente mudamos. Às vezes mudamos de área geográfica, às vezes até mesmo de país. Acredito que muitos aqui já tiveram a experiência de residir ou até mesmo passear fora do país. Eu já tive essa experiência e eu posso assegurar que é muito diferente, né, morar fora e aqui. Os brasileiros têm uma forma diferente de abraçar, de lidar, de cuidar. Agora, por exemplo, na minha experiência na Europa, você percebe um povo um pouco mais frio, um povo mais reservado, né? E eu percebi essa diferença. Eu tenho orgulho, então, de ser brasileiro por causa disso. Abraçamos mais, estamos mais entre amigos, entre irmãos. Nos preocupamos também com a dificuldade do próximo. Veja, isso decorre também da nossa natureza enquanto cristão. Mas mudamos também de convívio social, mudamos, às vezes, de aspecto, às vezes na própria relação, no relacionamento entre o cônjuge e outras pessoas, entre a família, mudamos aspectos que antes tínhamos e agora já não temos mais. Né? Vindo para Governador Valadares, para mim foi uma mudança drástica, inclusive no tema de temperatura, né? Mas mudanças. Todos nós experimentamos alguma mudança na vida. Eu não conheço todos aqui. Não sei quais são as peculiaridades da sua vida, o que acontece no seu dia a dia. Mas eu tenho certeza que em algum momento você já experimentou alguma mudança. E o tema que eu quero tratar hoje, vamos nos debruçar na Bíblia, nas histórias da Bíblia, de forma a entender quais pontos dessas histórias podem nos fortalecer. Aonde que nessas histórias houve um relato de mudança e como essa mudança é aplicável na nossa vida hoje. É interessante que estávamos tratando ali na lição, e eu acho muito interessante, inclusive a lição dessa semana foi muito boa, e trata também sobre algumas histórias, inclusive da história de Noé, a história de Ló, Abraão envolvido ali também. É interessante como todas as histórias bíblicas, a narrativa, tem uma lógica concreta. A escatologia bíblica nos leva a entender fatos que se aplicam ainda nos nossos dias atuais. Então, a gente não pode analisar a Bíblia rechaçando, sem observar também as histórias e suas aplicações também para nós hoje. E com isso, eu trago aqui 5 pontos. 5 pontos que a Bíblia nos mostra sobre o tema mudança. 5 histórias, que dessas histórias podemos sacar pontos fundamentais, elementos essenciais para que possamos aplicar na nossa vida uma verdadeira mudança. Vamos então para o primeiro ponto, que está em Gênesis 6. Abra comigo, por favor. Mas antes de lermos aqui a palavra de Deus, gostaria de fazer uma breve oração.
Com a Bíblia já aberta, Senhor Jesus, bom dia, Pai. Aqui estamos mais uma vez para falar contigo. Quem fala é um servo teu, pecador, falho, mas nesse momento, Pai, que esse servo seja usado para que a sua palavra seja dita, que a sua palavra possa ir de encontro àqueles corações contritos, que esses corações possam estar abertos para entender e aprender um pouco mais de Ti. Nos acompanha agora, neste momento solene, em Teu nome te pedimos, amém. Pois bem, Gênesis 6 conta então a história de um homem. A história de um homem que naquele momento estava diante de uma sociedade, a lição traz esse aspecto também, pregando por 120 anos. E o primeiro tópico que eu quero trazer hoje em respeito à mudança é que mudança envolve planejamento, mudança envolve preparo. De que forma, então, podemos entender esse aspecto na história de Noé? Veja, naquele momento, a história conta que a sociedade estava muito corrompida. Estavam tão corrompidas a ponto de os filhos de Deus se misturarem ali com as filhas dos homens, né? E aí existem algumas traduções aqui que divergem, dizem, no passado os judeus entendiam que os filhos de Deus aqui eram colocados como os anjos, mas a gente entende que não é assim. Os filhos de Deus, conforme o comentário bíblico, são os descendentes de Sete, e as filhas de Deus são as ímpias ali, cananitas. Mas então a corrupção e a impiedade estava instalada naquela sociedade, de forma que Deus falou o quê? Vou destruir a sociedade, a humanidade ali com água. Mas com água como? Nunca havia chovido. E então Deus fala para o seu servo Noé a sua vontade. E a partir no capítulo 6, a partir do versículo 5, Deus traz então, de forma específica, como Ele queria que Noé cumprisse o que Ele havia determinado, como que Ele queria que Noé fizesse a arca. Veja, leia comigo, a partir do versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Veja, aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez, ao você ler que o Senhor arrependeu-se de ter criado o ser humano, você pode pensar, mas Deus pode se arrepender? Deus, um ser onisciente, Ele pode se arrepender de algo que havia criado? Porque o arrependimento pressupõe uma inexistência, de uma pré-existência de algo que vai acontecer. Ou seja, se eu me arrependo, é porque eu não sei o que vai acontecer e fiz errado. Mas é interessante que aqui, conforme a tradução do texto original, o arrependeu-se aqui não quer dizer, então, uma falta de presciência do que havia acontecido, mas sim que Deus sentiu muita tristeza. A tradução é enfática a dizer que ele sentiu uma tristeza tremenda, criada pelo pecado. E Deus se entristece com o pecado. E naquele momento, então, entristecido com o que ele estava vendo, entristecido com toda aquela corrupção, ele decide, então, seguir o seu plano. E falou no versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Agora é interessante, já pulando para o versículo 9, veja, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Primeira lição aqui, irmãos, do primeiro tópico que acabei de suscitar, preparo.
Mudança envolve preparo, envolve planejamento. Mas antes que exista esse preparo, devemos buscar a Deus. A Bíblia é enfática ao dizer que Noé era um homem justo, íntegro. Ele andava com Deus. Acontece que muitas vezes tentamos nos preparar. Muitas vezes planejamos algo baseados na nossa própria consciência, na nossa inteligência, no nosso entender, e esquecemos que tem um Deus que tudo sabe. Esquecemos que tem um Deus que deve reger a nossa vida. Mas a história então diz que Noé andava com Deus. Mas agora vem o versículo 14. E aqui a leitura é um pouco técnica, né? Mas é imprescindível que possamos ler esse texto para compreender como Deus não deixou Noé desamparado. E falou aqui no versículo 14: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça por 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Veja, Deus foi muito específico, né? Ele foi muito específico para Noé. Noé, talvez, ele poderia contrariar o mandamento de Deus. Poxa, mas tantos centímetros, 45 centímetros? Senhor, eu acho melhor 50 centímetros, porque aqui se adequa melhor. Eu acho que, sabe, pela circunferência aqui. Às vezes, irmãos, Deus nos traz ordens expressas para que possamos obedecer. Às vezes, pedimos, suplicamos, ajoelhamos e falamos: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? E mesmo diante de ordens expressas, fechamos os olhos, fechamos os ouvidos, porque não queremos observar, não queremos atender o que Deus tem a nos falar. Baseados na nossa própria inteligência, baseados no nosso próprio entendimento, queremos seguir um caminho contrário ao que Deus determina. Naquele momento, então, a história deixa clara que Noé não estava desamparado. Na mesma medida em que Deus traz uma ordem, ele fala: filho, estou com você. Deus não simplesmente mandou Noé construir uma arca, mas ele deu de forma específica todos ali as medidas, tudo conforme deveria ser feito. Mas o interessante é no versículo 22. Gênesis 6, versículo 22, termina da seguinte forma: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Primeiro tópico da mudança real. A mudança envolve planejamento, envolve preparo. E nesse momento entendemos então, com a história de Noé, que ele recebeu uma ordem expressa de Deus. Na vida dele houve uma mudança muito grande, 120 anos pregando, mas ele não estava desamparado. Quando vem uma ordem de Deus, quando nos planejamos, quando nos preparamos, colocando Deus na pauta do nosso coração, dos nossos desafios, quando entregamos os nossos desafios, as nossas metas nas mãos de Deus, Ele vai nos preparar. Ele vai estar conosco. Mas a Bíblia é enfática ao dizer que devemos fazer exatamente tudo o que Ele ordenar. Mudança envolve preparo, planejamento. O segundo tópico, então, que eu percebo quando se trata de mudança, é que mudança envolve imprevistos. Talvez você já quis
fazer alguma mudança na sua vida e se deparou com algum imprevisto. Acontece. Somos seres humanos, não sabemos do amanhã e podemos nos deparar com algum imprevisto na vida. E de que forma esse imprevisto pode nos ensinar de que devemos confiar plenamente em Deus? Ao falar então em imprevistos, vamos para a história de José, ali em Gênesis 39. Todos já conhecem também. José, e eu me coloco na situação de José, né? Ele estava em casa, no conforto da sua casa, tinha do melhor, tinha da melhor comida, das melhores vestimentas. Talvez tinha uma família linda, né? Vários irmãos. Era um sonho a vida de José. Mas de forma súbita ele se viu dentro de um buraco, depois vendido e seguindo ao Egito como escravo. Perceba a mudança que teve na vida de José. E naquele momento, então, já no Egito, após ser comprado pelo Potifar e estar residindo na sua casa, a história é enfática ao dizer que Deus estava a todo momento com José, de forma que ele prosperava em tudo. Leia comigo, Gênesis 39. Começa da seguinte forma: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Primeiro momento escravo, e agora estava então como administrador. Era claro que José era uma pessoa diferente. Era claro que ele tinha um temor de Deus, ele tinha uma luz divina, de forma que ele prosperava. Mas onde está o imprevisto aí? Veja, não era do desígnio de José ser vendido como escravo e estar em um momento livre, mas noutro servindo como escravo. Acontece que José, ele foi tomado então de surpresa. A mulher de Potifar, você já conhece a história, tentou seduzi-lo ali e ele não caiu, ele se manteve firme. E a história conta então no versículo 20, que Potifar mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Agora veja bem, José ficou na prisão, versículo 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Deus estava com José. Mesmo ele experimentando severas mudanças na sua vida, ele não sucumbiu. E ao perceber isso, Deus continuava com José. Irmãos, não sei o que passa na sua vida. Talvez uma mudança drástica tenha acontecido. Talvez seja um imprevisto no seu caminhar. Mas precisamos viver na certeza de que Deus está conosco. Nenhum imprevisto é capaz de anular essa verdade. Nenhum imprevisto é capaz de diminuir o poder que Deus tem sobre a nossa vida. Naquele momento, a história conta que José, mesmo como escravo, mesmo na prisão, ele estava ali. Ele prosperava.
E aqui há 2 pontos. Primeiro, a paciência. José teve paciência de esperar no Senhor. Imprevistos virão. E talvez os imprevistos possam minar as nossas energias, a nossa fé, a nossa vontade de falar com Deus. Imprevistos virão. Mas devemos nos manter firmes, pacientes, esperando a promessa de Cristo. Mudanças. Primeiro ponto, então, mudança envolve planejamento, preparo. Mudança envolve, o segundo ponto, imprevistos. Então, eu quero ir com você agora para Daniel. Em Daniel, conta a história de 4 jovens. 4 jovens que serviam a Cristo. E assim como José, em dado momento, foram levados cativos para a Babilônia como escravos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que logo depois receberam outros nomes, fazendo referência então a deuses pagãos. Mas naquele momento, ao chegarem ali, a história conta que eles foram submetidos às iguarias do rei. E eles decidiram não contaminar-se com as iguarias do rei. Veja, Daniel 1, a partir do versículo 8, acompanhe comigo, por favor. Após estarem ali, no palácio do rei, sendo treinados para serem conselheiros do próprio rei, Nabucodonosor, eles então decidem não contaminar-se. O versículo 8 fala o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja, pulando agora para o versículo 11. Após esse pedido de permissão, Daniel lança um desafio. Daniel disse, versículo 11: Então o homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e dos seus amigos, versículo 12: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes davam vegetais. Veja, haviam várias razões para que Daniel rechaçasse aquela comida. Uma das razões, por óbvio, era que antes da comida ser servida ali, ela era dedicada, oferecida para os deuses pagãos. Outra forma era o preparo também. O preparo não era da forma em que Deus determinava que fossem preparadas as comidas ali. Então existiam vários motivos para Daniel e seus amigos eles negarem, se contaminar com aquelas iguarias. E após a prova, Daniel serviu de testemunho vivo para todo aquele reinado. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E aqui vem então o terceiro ponto que a mudança envolve: comprometimento. Será que eu e você hoje estamos comprometidos com Deus? Será que eu e você hoje, diante dos imprevistos que nos acometem, diante das mazelas que nos podem também nos acometer, estamos comprometidos com a palavra? Daniel, naquele momento, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E Deus os honrou. Às vezes, irmãos, nos contaminamos com as iguarias deste mundo. Às vezes, tendemos a pensar que está tudo bem. Pintamos a imagem de Deus como um Deus muito bondoso, um Deus que abraça a todo momento,
que perdoa a todo momento. Na mesma medida que Deus é amor, Ele também é justiça. O milênio irá provar isso. Passaremos o milênio analisando as provas. Deus honrou Daniel e seus amigos. Estamos comprometidos hoje? Estamos comprometidos com a igreja? Estamos comprometidos com o que pregamos, com o que falamos, com o que disseminamos? Comprometer-se não é apenas falar, exige uma atitude. A mudança real não acontece apenas ao falar, exige também uma atitude. De que forma estamos demonstrando para a sociedade aí fora que estamos comprometidos com Deus? Primeiro aspecto, então, a mudança envolve planejamento, envolve preparo. Segundo aspecto que acabamos de ler, a mudança envolve imprevistos. E podem surgir imprevistos na nossa caminhada cristã também. Terceiro aspecto da história de Daniel, entendemos que a mudança envolve comprometimento. E o comprometimento aqui, eu não me atrelo apenas à questão cristã. Eu não falo apenas de um comprometimento cristão. É claro que muitos aqui são empreendedores, empresários. Na nossa vida também exige-se um comprometimento com aquilo que fazemos. Estamos comprometidos no nosso trabalho, estamos comprometidos na nossa vida conjugal. Falo, nossa, no geral, não sou casado ainda, mas no geral, na relação interpessoal. Precisamos exercer um comprometimento. Quarto aspecto, a mudança significa deixar para trás. E quando falo em deixar para trás, me remete à história que está ali em Mateus. Por favor, acompanhe comigo. Em Mateus 9, conta a história de um rapaz. Um rapaz que nos livros sinóticos, é a única narrativa de um chamado direto de Jesus Cristo. Agora aqui já estamos no tempo em que Jesus já está na terra. E esse é o primeiro chamado pessoal, individual, que Jesus faz para um discípulo. Mateus 9, a partir do versículo 9, diz o seguinte: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Por se tratar o livro de Mateus como um dos livros sinóticos, aqueles compreendidos entre Mateus, Marcos e Lucas, que significam estar na mesma tradução, né? Eles se complementam. Tanto é que esse mesmo trecho do chamado de Mateus é narrado também em Marcos e Lucas. Mas ali Marcos e Lucas, eles tratam Mateus com o nome de Levi. Era comum na época que as pessoas tivessem dois nomes. Era comum. Mas vocês percebem que aqui, nesse momento, mesmo que Marcos e Lucas tratem Mateus como Levi, aquele coletor de impostos, Mateus reconhece que a vida dele estava transformada, e ele não se reconhece mais como Levi, mas como Mateus, conforme Jesus lhe havia dirigido a palavra. E continua no versículo 10, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Mateus era jovem. E eu me colocando no lugar de Mateus e entendendo o contexto dele, ele estava inserido ali na sociedade em uma posição muito alta. Ele era um coletor de impostos, ele tinha a segurança, ele tinha ali o relacionamento com os romanos era muito próximo. Ele tinha a confiança dos romanos. E ele era um jovem rico que estava naquele momento. Mas ao ver Jesus, olhando nos seus olhos, falando, siga-me, ele não hesitou. Sabe, naquele momento talvez eu imagino que muitos de nós, no lugar de Mateus, poderíamos pensar, mas e tudo que eu construí? Mas em minha vida, tudo que eu logrei, meus bens, meus projetos, minha empresa. Senhor, o Senhor está observando isso? O Senhor quer que eu deixe tudo para te seguir pelas cidades a pregar o Evangelho? Mateus, ele não fez essa pergunta a Deus, a Jesus ali. O texto é claro, enfático ao dizer que Mateus levantou-se e seguiu. Talvez no coração de Mateus já existia esse desejo, essa vontade de seguir a Cristo. Talvez ele estivesse ali com medo, no seu interior, no seu íntimo do coração, pela posição que ocupava, talvez ele precisava de um chamado mais direto. E Jesus não estava ali em vão. Ele olhou nos olhos de Mateus e falou, siga-me. Às vezes, irmãos, precisamos deixar certas coisas para trás para seguir a Cristo. Às vezes o passado nos aprisiona a ponto de impedir-nos de caminhar. Nos acorrenta a ponto de impedir que possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez na sua vida hoje você esteja acorrentado pelos bens materiais. Talvez o que te acorrenta hoje é um passado obscuro que você não consegue se desvencilhar. Talvez o que te acorrenta hoje é um relacionamento. O que tem te acorrentado hoje? Deixar para trás significa aceitar que Jesus é soberano na nossa vida e que daqui para frente Ele rege o nosso ser. Talvez hoje você não tenha um chamado direto, olho a olho, de Jesus Cristo, como Mateus teve aqui, pessoalmente, mas através da oração, você pode entender o chamado de Deus para a sua vida. E existem orações perigosas. Eu li um livro que é intitulado dessa forma, Orações Perigosas. E a oração mais perigosa que podemos fazer é, Senhor, me transforma, faça em mim o que o Senhor quiser. Por que essa oração é perigosa? Porque a partir desse momento, a partir do momento em que permitimos que Deus entre no nosso coração e opere mudanças, precisamos entender que as mudanças podem não nos satisfazer. Precisamos entender que as mudanças, a princípio, podem nos afastar de pessoas que amamos, podem nos afastar de certos convívios, certos lugares. Às vezes, Deus nos convida a deixar para trás e segui-lo. Reflita, o que hoje você precisa deixar para trás? O que hoje você precisa esquecer? Estávamos tratando aqui da história de Ló na lição. É interessante que eles foram conduzidos para fora ali de Sodoma e Gomorra, mas o coração da esposa de Ló estava tão intrínseco naquela sociedade que ela não só olhou,
Mas a tradução e os historiadores entendem que a atitude dela foi de olhar e retornar para aquela cidade. O fogo, quando caiu em Sodoma e Gomorra, o enxofre consumiu ali um raio muito grande, a ponto que o calor permitia também alcançar aos redores da cidade. Fato é que Ló foi para uma cidade distante. Mas a esposa dele, ela não queria deixar para trás. Talvez envolvida pela emoção de tudo que tinha construído, de todos os logros da vida, ficou aprisionada. Ser escravo do pecado é estar aprisionado, mesmo diante de uma fictícia liberdade. Podemos ser libertos, podemos ser tratados hoje como pessoas livres, mas no nosso interior nutrimos uma prisão. No nosso interior alimentamos correntes, cadeias que nos aprisionam. Quais são as correntes hoje que você precisa pedir a Deus para te libertar? É uma mudança. E mudança envolve, então, deixar para trás. A quinta e última mudança. O último aspecto que envolve a mudança é o arrependimento. Ali em Lucas 19, por favor, abra comigo, trata a história de um outro publicano, uma outra pessoa que arrecadava também impostos. Aqui, Zaqueu, um homem de estatura baixa, mas que arrecadava muito, ele se via então ali, e ele percebeu que Jesus estava na cidade. E a partir do versículo 1, do capítulo 19 de Lucas, fala o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Continuando, versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Essa história se assemelha um pouco com a história de Mateus, não é verdade? Jesus se encontra com um coletor de impostos, um homem rico, mas era um rico que era desprezado pela sociedade porque às vezes cobrava mais do que devia, extorquia aquela população. E agora Jesus se vê comendo, sentado à mesa daqueles que a sociedade julgava pecadores. Aqui eu abro um parênteses. Deus vem curar os feridos. Jesus veio e o seu ministério aqui na terra foi curar. Talvez hoje fisicamente eu e você não demonstremos alguma ferida aparente, mas no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, alimentamos grandes feridas. Você está ferido hoje? Você está ferida? Você precisa de uma visita do próprio Jesus Cristo? Que privilégio! Zaqueu agora come com o próprio
Jesus Cristo. E ele fala: Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver. Tudo que eu tirei dos pobres eu vou devolver. Mudança envolve arrependimento. Interessante que essa história de Zaqueu, ela se assemelha também com outra história de um jovem rico, que leva o nome então da história, o jovem rico. E ao se encontrar esse jovem rico com Jesus, ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E o que Jesus fala? Vá, venda tudo o que tens e siga-me. O que o jovem rico fez? Qual foi a atitude do jovem rico? Senhor, eu não posso. Tudo que eu construí. O jovem rico, ele não entendeu o que Zaqueu tinha entendido. A verdadeira mudança, a verdadeira transformação decorre logicamente de um arrependimento eficaz. Se não experimentamos o arrependimento, nunca vamos conseguir mudar realmente. Se não experimentamos Jesus na nossa vida, se não permitimos que Jesus entre na nossa casa e se assente à mesa, nunca vamos ter uma mudança efetiva. Naquele momento, então, Zaqueu, ele se arrepende. E o arrependimento aqui, é importante trazer isso aqui. Ele não apenas falou: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não vou fazer mais isso. A verdadeira mudança, a verdadeira transformação é traduzida também em ações. A verdadeira mudança se pode observar nos atos, no caminhar, no andar, no tratamento. Zaqueu poderia muito bem falar: Senhor, a partir de agora não farei mais. É um arrependimento. Mas ele foi além: Senhor, tudo que eu roubei, tudo que eu fiz de errado, eu vou devolver. Sabe, irmãos, passamos por mudanças. Mudanças são reais, é um fato na nossa vida. Estamos no trânsito, existe alguma obra ali, precisamos mudar a rota, alterar a rota. Entendemos que esses 5 passos, mudança envolve planejamento, preparo. Deus está conosco, Deus planeja conosco. Mudança envolve imprevistos, mas Deus também está lá. Mudança envolve comprometimento. Precisamos estar comprometidos com aquilo em que nos propomos, sendo dentro da igreja, sendo no nosso trabalho, sendo na sociedade. Precisamos nutrir o comprometimento real. Mudança envolve deixar para trás, quebrar correntes que nos aprisionam no passado. E por fim, mudança envolve arrependimento. Eu não te conheço muito bem. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Mas talvez você precisa receber uma visita de Jesus Cristo para ter uma transformação, uma verdadeira mudança. E para isso, convide Jesus. Convide o Senhor para que faça morada no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia. Não planeje sem antes consultar a Deus. Não se comprometa com algo sem antes entender quais são os desígnios de Deus para a sua vida. E se em algum momento você falhou, se em algum momento você caiu, saiba que a graça de Deus, seus braços estão abertos para te atender, para te consolar. E um coração verdadeiramente arrependido
verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo, é capaz de mudar não só a sua vida, mas de todos aqueles que te rodeiam. Mudanças. Esse é o texto que eu quis trazer hoje. Esse é o tema. Se hoje eu e você precisamos mudar, que possamos observar o que a palavra diz, que possamos, nos textos bíblicos, nas histórias narradas na Bíblia, sacar de aí, trazer pontos que sirvam de base para a nossa vida cristã. Mas eu não poderia deixar de fazer um convite para você hoje. Não poderia terminar essa mensagem sem te exortar também nessa decisão. Existe algo na sua vida hoje que você precisa mudar? Existe algo na sua vida hoje que esteja afetando as pessoas ao seu redor? Existe algo na sua vida hoje que esteja te afetando a ponto que você já não vê mais solução? Se você é essa pessoa, assim como eu, pecadora, que necessita a todo momento de Deus na sua vida, que entende que Deus é um ser soberano na sua vida, eu quero que você tome uma decisão agora. Não sei se vamos ter música especial, mas nesse momento, feche os olhos. Nesse momento você vai sentar-se no divã de Cristo. Você vai sentar-se, você vai ter um tratamento pessoal com o próprio Deus. Nesse momento de oração, você vai falar: Senhor, eu tenho feito isso, minha vida está mudando dessa forma, e eu preciso que o Senhor esteja comigo. Feche os olhos, ore. Nesse momento Deus está com você. Se você sente a necessidade de mudar algo, peça a Deus nesse momento. É agora. É agora. Arrependa-se. Fale para Deus. Diga tudo. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo de represália ou da acusação, não. Deus agora está sentado à sua frente falando: filho, diga tudo o que você precisa dizer. Sua vida está mudando. Você precisa de uma transformação. Me diga agora o que eu posso fazer por você. Senhor Jesus, acabamos de nos encontrar pessoalmente contigo. Acabamos de abrir nosso coração, nosso íntimo, sem vergonha, para dizer que precisamos mudar. Precisamos de uma transformação, e essa transformação só vem de Ti. Aqui, Pai, derramamos nossa vida, nossos problemas, nossas dificuldades, relacionamentos, amizades, para que o Senhor coloque sua mão protetora e nos conserve, assim como conservou Daniel, assim como conservou Noé, Ló. Que o Senhor nos conserve, Senhor. Entendemos que a mudança envolve vários aspectos, dentre eles 5 destacamos aqui. Que o Senhor possa estar no nosso planejamento diário, no nosso preparo. Que diante dos imprevistos o Senhor possa estar conosco também,
nos concedendo a graça e a liberdade. Que as correntes do passado possam ser quebradas, de forma que possamos progredir na vida, caminhar rumo à Canaã celestial. Pai, que possamos estar comprometidos naquilo que pregamos e falamos, comprometidos naquilo que o Senhor nos ensinou através da Bíblia. E por fim, Senhor, que possamos experimentar o verdadeiro arrependimento aos pés da cruz. É um pedido que fazemos agora, diante de Ti, na certeza de que o Senhor já está nos ouvindo e já está nos atendendo. Que saiamos daqui na certeza e na convicção de que podemos experimentar mudanças na vida, mais radicais que sejam, mas enquanto estivermos contigo, estaremos seguros. Nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz. Em teu nome te pedimos. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em